Ok. Bom, bom dia, boa tarde, dependendo de onde vocês estão, todos e a todas. Hoje nós vamos ter mais uma palestra desse nosso ciclo de palestras virtuais da União de Físicos de Países de Língua Portuguesa, que é um ciclo mensal. Essa vai ser a última palestra desse ano. E nós nós não teremos uma palestra em janeiro e recomeçaremos em fevereiro com a série, então, de 2023. Essa palestra, então, de hoje, é um grande prazer receber o professor Caetano Rodrigues Miranda, e eu vou falar umas palavras sobre o professor Miranda. Ele possui graduação em bacharelado em Física Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado em Ciências também pela Universidade Estadual de Campinas, que a gente chama de Unicamp, com um sanduíche, que a gente chama um estágio, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Ele foi pesquisador associado do ICTP em Trieste, que muitos de vocês conhecem, em 2003 e 2005, e também realizou um pós-doutoramento no Departamento de Ciências dos Materiais e Engenharia do MIT em Boston entre 2005 e 2007. Ele foi professor assistente na Universidade de Kyoto, no Japão, entre 2007 e 2009, professor adjunto na Universidade Federal do ABC, aqui perto de São Paulo, entre 2009 e 2015, e atualmente é professor doutor no Departamento de Física de Materiais e Mecânica do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. O professor Caetano, então, tem trabalhado muito nessa área de usar a física dos materiais para diversos projetos, por exemplo, que ele vai falar hoje sobre mitigação de gases de efeito estufa e também para projetos envolvendo energia, que é um tema bastante importante na nossa comunidade. Então, hoje, o professor Caetano vai falar sobre esse título é muito interessante também, porque nós estamos, como vocês sabem, no Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, decretado pela Unesco. Nós tivemos todo o nosso evento da 4ª Conferência de Física em Países de Língua Portuguesa com essa temática, e hoje o professor Caetano vai falar exatamente sobre isso, para o mundo. O título, então, é Para um Mundo Melhor, Contribuições da Física dos Materiais para o Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vou passar a palavra, então, para o professor Caetano Miranda. Muito obrigado, então, professor Caetano, por ter aceito o convite, e lembrando que essa palestra vai ficar gravada, está sendo gravada agora, e vai ser disponibilizada no nosso canal de YouTube da União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa. Então, professor Caetano, por favor, a palavra é sua. Obrigado, professor Rogério Rosenfeld. Realmente um prazer enorme estar contribuindo aqui para a União dos Físicos, né, de Países de Língua Portuguesa. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês já estejam vendo aqui meus slides. Sim, estamos vendo. Perfeito. Bom, obrigado pela introdução, né? E acho que um ponto importante a estar realçando que foi esse desafio que, usualmente, essas palestras eu dou em inglês, e para mim foi um desafio que está tentando colocar muitos dos termos em português, e eu ouvi bastante, na verdade, enquanto fazia esse exercício, que é uma música do meu xará, né, o Caetano Veloso, que ele dizia da música Língua, né, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões, e que era bem o símbolo, né, dessa união. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre alguns dos projetos que a gente desenvolve no Instituto de Física da USP, né, nessa temática que é da física dos materiais para desenvolvimento sustentável. Né. Bom, o nosso grupo de pesquisa no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, ele se chama SAMPA, né, que na verdade seria Simulações Aplicadas a Materiais, né, Propriedades Atomísticas. E aqui a ideia era, essencialmente, estar conectando o que seriam as propriedades que acontecem na escala atomística de materiais para problemas ligados à inovação, em particular o nosso interesse a problemas, desafios no Brasil,
que acho que se assemelha bastante com vários de outros países da língua portuguesa, né? E a maneira como a gente ataca, né, aborda esses problemas, ele está utilizando, né, uma série de técnicas chamadas de simulações moleculares em multiscala, né? E aqui a gente vai introduzir também o uso de realidade virtual, né, nessa proposta de você estar fazendo um design de materiais. Então, para a apresentação hoje, eu acabei escolhendo 2 temas, está ligado a ligas avançadas, né, para aplicações biomédicas e aeroespaciais. Vocês vão ver qual que é o impacto social, né, dessa escolha desse tema. E o segundo, né, conforme o professor Rogério já havia adiantado, ele estaria ligado à questão da captura, sequestro e uso de CO2. Então, vou tentar primeiro introduzir essa ideia das simulações moleculares em multiscala, né, o design de materiais, e na sequência a gente discutir 2 casos, né, e o papel social da física, em particular, que a gente pode utilizar a partir dessas técnicas. Bom, então, dos grandes objetivos, na verdade, e inspirações para vários desses projetos, ele está ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é uma agenda das Nações Unidas, que é uma chamada, na verdade, universal para uma ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e melhorar a vida e perspectiva de todos, em todos os lugares, né? E vários dos nossos projetos, eles tentam conversar com várias desses objetivos. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é correlacionar esses temas, né, e o impacto e contribuições que a gente pode trazer dentro dos chamados ODS, né, da Unesco e da ONU. Bom, então, no nosso caso, o que a gente vai estar querendo, tem como inspiração, na verdade, esse design de materiais para um mundo sustentável, né? E aqui a ideia é, de fato, trabalhar em termos da física dos materiais para problemas que são relevantes do ponto de vista energético, né? Bem como do ponto de vista ambiental, a partir de uma perspectiva em multiscala. E envolve, em particular, essas 2 palavras-chave aqui, a energia e o meio ambiente, né? Que essa transição necessária da gente sair do uso de combustíveis fósseis, né, para a energia renovável, bem como o que fazer, né, com o que você tem como resultado, né, do uso desses combustíveis fósseis, que vai ser essencialmente a gente capturando o CO2 e transformando esse CO2 em outros produtos de interesse, né? Bom, então, para começar, eu vou comentar sobre as técnicas, né, que a gente utiliza, e a gente acabou batizando de física X, né, ou física X, que são situações, que eu faço uma cotação do próprio poema do Camões, né, que são, em alguns casos, são de fato situações onde a gente ainda não está explorando, né? Então, estamos começando a estar desenvolvendo parte dessas metodologias, e e tem um aspecto aí bastante interessante do ponto de vista de estar mudando a perspectiva do uso da física para desenvolver esses materiais, mas fazer uma correlação com a parte de design de materiais em si, né? Bom, então qual que é a motivação, né? Se você quer desenvolver um novo material, seja lá qual for a aplicação dele, usualmente se leva pelo menos uns 20 anos, né, para a descoberta, a síntese, caracterização e aplicação desses materiais. Um dos pontos importantes aqui é que, usualmente, isso é feito por tentativa e erro, né? E aí, se eu quero fazer um design de um novo material, isso acaba caindo num problema que é multidimensional, né, em termos dos parâmetros e das propriedades desse sistema, né? E o que a gente vai estar utilizando aqui é um enfoque, né, onde a gente vai estar utilizando uma parte computacional para poder fazer a triagem desses materiais e propor, talvez, novos materiais, de modo que apenas aqueles que são os bons candidatos para uma determinada aplicação vão ser aqueles que vão ser sintetizados, caracterizados e testados, né? Isso acaba resultando em uma economia muito grande em termos de custo e tempo, né? Então, aqui a gente vai estar pensando em todo o processo
né, da criação e design desses materiais. Bom, então como é que a gente pode fazer isso para acelerar, de fato, esse processo, né? Usualmente, na física, a gente sempre pensa em termos da parte experimental, né, como nosso ponto de partida, né, em muitos dos casos, para poder fazer a síntese e caracterização desses materiais, né? Mas, no início, assim, um outro paradigma que aparece é o uso de um ponto de vista teórico, né, onde você pode formalizar as leis da física, né? E, mais recentemente, no final do século passado e o início desse século, né, que é o uso das simulações computacionais, né, da qual a gente consegue emular, né, o comportamento de vários desses sistemas, né, a partir das leis fundamentais da física, que no caso seria a equação de Schrödinger, né, e a física estatística, né. Mais recentemente, né, a gente tem uma outra estratégia, né, da qual você utiliza a análise de dados para poder estar acelerando, né, esse processo de triagem, bem como o desenvolvimento desses novos materiais. Então, o que eu vou estar trazendo para vocês é uma perspectiva onde a gente vai estar utilizando em multiscala, né, bem como ferramentas recentes, né, em termos das simulações computacionais de materiais e o uso, né, de análise de dados nesse processo, né, de entender a física dos materiais por trás dessas aplicações. Bom, mas a gente quer ir além, né, disso, e uma das questões possíveis de ser inspirado, né, nesse filme do Homem de Ferro, onde a ideia aqui era você poder ser capaz de estar trabalhando com os vários elementos químicos, né, e desenhar novos sistemas, de tal modo que você trabalhasse isso conforme um pensamento como se fosse um designer, né? Então, é como se agora eu pudesse, de fato, né, como é que o design pensa em termos de projeto? Se você vai projetar uma cadeira, você pode estar mudando, né, o braço da cadeira, o pé da cadeira, vendo o que acontece e, dessa forma, otimizando o teu processo. Aqui a ideia era fazer algo similar ao que vocês viram, né? Então, seria a capacidade da gente poder estar integrando, né, as interações atômicas e moleculares, de tal modo que a gente pudesse estar também projetando novos materiais, tal qual foi colocado aqui. Então, é a capacidade da gente poder escolher um determinado átomo, mudar a identidade dele e já ver o que acontece com esse átomo. Para isso acontecer, é necessário uma série de ferramentas, né, da qual torna possível esse design muito mais rápido e, portanto, auxiliar aí nas aplicações, né, imediatas, né, de alguns dos problemas de nosso interesse. Bom, dentre essas ferramentas, né, a gente tem a perspectiva de estar utilizando métodos que são métodos em multiscala, né, porque os fenômenos físicos, eles vão variar de acordo de você estar trabalhando desde a escala molecular, micro ou macro, né? E aqui vem uma combinação de série de métodos, da qual a gente pode olhar tanto do ponto de vista da escala espacial, quanto do ponto de vista da escala temporal, né, do tamanho do sistema e da resolução. Bom, o que eu vou apresentar para vocês são casos onde a gente, de fato, vai fazer essa combinação desses diferentes métodos, partindo de mecânica quântica, né, do chamado cálculo de primeiros princípios, que vai nos ajudar a estar descrevendo melhor a interação entre átomos e moléculas, e, na sequência, fazer uma modelagem atomística desses materiais, né, utilizando essa informação que vem de mecânica quântica, né. Então, aqui a gente consegue informações quanto à dinâmica, as propriedades termodinâmicas de transporte desses materiais, e, usualmente, na física, a gente pararia nessa escala, né, mas a ideia é poder estar subindo, né, em outras escalas também, da qual várias das informações que está na modelagem atomística a gente pode carregar para a modelagem do contínuo, e aí sim eu posso usar, né, essa ideia em multiscala, que é sair desde a mecânica quântica e chegar no dispositivo, né, ou na aplicação real daquele meu material, que usualmente é o pessoal da engenharia, né, que acaba utilizando vários desses métodos. Bom, a gente também vem combinando, né, essa ideia de poder estar acoplando
o chamado cálculo de primeiros princípios ou experimentos com o aprendizado de máquina, para poder acelerar, né, esse processo aí de descoberta de novos materiais. Bom, na sequência, como é que a gente faz esse link, na verdade, com uma visão aí da física dos materiais do ponto de vista mais da física, né? Então, aqui você tem, de novo, a escala temporal em função da escala espacial, e a ideia é a gente poder estar fazendo o acoplamento, né, entre essas várias modelos ou de maneiras de escrever, né, o nosso sistema, saindo da mecânica quântica, que é resolver a equação de Schrödinger, né, e dessa maneira poder alimentar, né, os chamados cálculos da dinâmica molecular, onde a gente resolve a equação de Newton para os átomos e moléculas, que, por sua vez, nos permitem determinar algumas propriedades termodinâmicas e de transporte, que leva a gente poder fazer a aplicação da teoria cinética, né, a partir da chamada rede de Boltzmann, e, finalmente, né, com a rede de Boltzmann, a gente tem uma ideia sobre permeabilidade, porosidade, né, e maleabilidade, né, feitos em termos da dinâmica de fluidos ou de sólidos, que podem alimentar, né, a teoria do contínuo, que seria a solução das equações de Navier-Stokes. Então, essa é a proposta, né, em termos de multiscala do nosso sistema, onde essa parte de modelagem computacional, ela envolve várias frentes, né, em termos da física, não só física, mas a química, métodos numéricos, né, bem como, né, o uso massivo aí de computadores, né, para a gente poder fazer não apenas as pontes entre essas várias escalas, mas também, né, ser capaz de poder estar determinando desenvolvendo, né, novos materiais, né. Então, só para, não sei qual área da física vocês estão envolvidos, mas dentro desse universo de escalas possíveis em termos de energia, né, a gente estaria falando, né, essencialmente, dessa escala, né, que seria da ordem de electronvolts, né, da qual a parte do design de materiais, ele essencialmente vai estar trabalhando, né, só para estar localizando aqui todos em termos de onde estamos, né, nas escalas. Então, a ideia aqui é, a partir desses métodos, ser capaz de propor, né, novas ideias e de fato, trazer, né, novos materiais para resolver alguns desses problemas dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Bom, então esse conceito de Física X, ele vem do uso dessa simulação computacional de materiais, dentro dessa visão de multiscala, e a ideia é que a gente possa, além, né, de realizar, de fato, essas simulações, que são baseadas nas leis e métodos da física, né, principalmente a física quântica e física de matéria condensada, poder ser capaz de experimentar escalas que são muito diferentes do nosso cotidiano, né? Então, aí vai envolver uma ideia, a proposta aqui é, de fato, estar criando intuição física sobre esses fenômenos, né? Tanto do ponto de vista da forma, do espaço e dos processos que acontecem naquela escala, e para isso a gente vai fazer um design de materiais utilizando a realidade virtual, né? Então, por trás da experimentação imersiva que a realidade virtual permite, né, a gente vai estar realizando, né, várias dessas simulações computacionais, de tal modo que você possa manter a acurácia da descrição das interações entre átomos e moléculas. Mas, para você tornar essa experiência ainda mais crível, né, o que a gente está explorando é usar análise de dados para poder acelerar o processo dessa experimentação, ou seja, um cálculo, usualmente, de primeiros princípios, ele pode ter um custo computacional, que, a partir de aprendizagem de máquina, por exemplo, você pode acelerar bastante, né, essa experimentação, e, ao mesmo tempo, incluir o que a gente chama de física perceptiva, que é, durante a experimentação com a realidade virtual e do design de materiais, a gente explorar outros sentidos, né, não apenas a visão, que é visualizar, e aí volto de novo, faço um comentário sobre a música do Caetano Veloso, né, a língua, que é a ideia de você gostar de ser e estar, né, ou seja, você estar naquele sistema, poder interagir com aquele sistema, que é uma ideia por trás do design,
e a partir disso você pode estar experimentando, né, várias situações do ponto de vista tátil, por exemplo, o que seria sentir na mão, né, a quebra de uma molécula, do ponto de vista visual, né, que é você poder navegar dentro daqueles sistemas em uma escala que é muito diferente da nossa, bem como estar experimentando, seja com paladar, os cheiros, né, e mesmo sentidos auditivos, né, que a gente pode estar transformando, né, a parte desses fenômenos a partir do processo chamado sonificação em som, né, e você poder estar enriquecendo ainda mais essa experiência. Então, a ideia é poder estar acoplando, né, essas três frentes, a parte de simulação computacional de materiais, né, que tem como base a física quântica em multiscala, a parte de análise de dados para acelerar esse processo, né, em termos do design, e, finalmente, a física perceptiva para estar induzindo, né, ou de alguma forma estimulando, né, a criação, o desenvolvimento da intuição física sobre aqueles fenômenos, né. Bom, então, eu vou, a partir de agora, trazer dois casos, né, da qual a gente utiliza desse conjunto de técnicas para podermos estar descrevendo, né, como é que seria esse design desses materiais, tendo como base os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, nesse caso aqui em particular, a gente vai estar falando ligados a problemas de saúde, né, da indústria e infraestrutura e em termos de cidades sustentáveis, né? Bom, então, o primeiro caso que eu gostaria de estar trazendo para vocês é a descoberta de materiais para aplicações biomédicas, né? E aqui a gente vai fazer a combinação desses vários métodos, aprendizagem de máquina, cálculo de primeiros princípios e elementos finitos. Então, a gente vai sair desde a descrição do ponto de vista de mecânica quântica e chegar num produto, né, numa solução para esses problemas ligados a aplicações biomédicas. Esses foram os meus colaboradores nesse projeto, né? Bom, então qual que é a ideia, né, em termos de por trás, né, a motivação, né, por trás desse problema é a gente poder estar procurando por materiais, né, que sejam biocompatíveis, né, para ser utilizado como bioimplantes, né? Então, o nosso problema a ser resolvido é você ter materiais de baixo modo de elasticidade, porque se você for incluir um implante, né, em relação no nosso corpo, você tem uma relação com o osso, né, em termos de terem propriedades mecânicas que sejam similares, né, de tal modo que haja também uma biocompatibilidade nesses temas, né? A questão toda é que, para materiais, né, de interesse, a gente precisaria, né, para esses materiais de implante, usualmente, isso aqui seria as propriedades elásticas necessárias, né, para atender essa necessidade, e o osso humano ele tem um certo intervalo aí também dessas propriedades, e o problema é como casar, né, do ponto de vista de materiais, né, as propriedades mecânicas e elásticas entre o implante, né, e o osso. E o osso ele é um sistema super interessante, né, ele é bastante poroso, né, você tem fluidos, né, passando por ele, né, bem como tem regiões que ele tem uma maior densidade, outras de menor densidade, e é essa a questão da compatibilidade em termos das propriedades elásticas é fundamental, né, para que as pessoas não sintam, né, quando forem, que minimize o efeito, né, quando você tiver questões relacionadas à expansão térmica desses implantes, bem como, né, o desgaste mecânico ao longo do uso dele, né? Mas, para o nosso interesse em particular no Brasil, né, a gente está falando de um mercado que é da ordem de 5 bilhões de dólares, né, e boa parte desses materiais, eles são importados, né, então são materiais que têm, se a gente conseguir algo, né, que de alguma forma converse com a nossa matriz em termos de materiais, isso já seria uma contribuição bastante interessante, né. Bom, então, o que é que a gente fez, né? A ideia foi procurar por ligas metálicas, né, para aplicações biomédicas, aeronáuticas e também de interesse aeroespacial, ou mesmo da indústria de petróleo e gás, né, que
seria tentar descobrir um novo material que seja compatível dentro daqueles intervalos, né, de interesse para a descrição do osso, mas que também, do ponto de vista de custo, né, ele pudesse ser competitivo em relação ao que a gente tem hoje em dia no mercado e que, de alguma forma, né, conversasse com a nossa matriz, né, em termos de materiais, né? Bom, então, para isso, a gente começa, na verdade, procurando por vários desses temas, e uma escolha em particular aqui foi do uso do nióbio, né, porque no Brasil, em particular, você tem 85% das reservas mundiais desse elemento, né, estão aqui, e o que a gente queria fazer é procurar, né, uma liga que pudesse ter essa combinação aí, titânio, nióbio, zircônio, né, de tal modo que tivesse constantes elásticas similares, né, àquela que a gente almeja para o nosso problema de bioimplantes, né. Então, para isso é feito toda uma triagem em termos desses métodos, ou desses materiais. Com isso, a gente monta um modelo de aprendizagem de máquina, né, para poder, a partir da composição desses materiais, ser capaz de propor novas soluções, né. Então, nesse caso aqui, no aprendizado de máquina, a gente utiliza uma série de ferramentas que nos permitiu obter o que seria, né, uma composição interessante dentro desse universo de possibilidades que teríamos, né, para poder estar explorando. Então, só para vocês terem ideia, aqui, para montar essa informação, né, esse gráfico, que ele vem a composição da liga e as propriedades de interesse, isso aqui leva algo de minutos, né, a partir do momento que a gente tem um modelo de aprendizagem de máquina. Experimentalmente, ou mesmo do ponto de vista de primeiros princípios, eu teria que estar olhando caso a caso, né, e cada um desses casos, do ponto de vista experimental, ele pode levar meses a anos, né, para serem explorados. Então, dessa forma, você consegue rapidamente fazer uma triagem sobre as melhores possibilidades, e dentro dessas possibilidades, a gente consegue testar com os cálculos de primeiros princípios, para saber se, de fato, esse novo material, essa nova composição, ela vai ser estável naquelas condições de interesse, né? E quais seriam as propriedades elásticas e mecânicas daquele sistema, né? E, na sequência, uma vez que eu tenha confirmado a estabilidade, eu posso, de fato, agora testar, né, esse material em um determinado modelo, né, usando elementos finitos, aqui pensando na teoria do contínuo, onde eu posso verificar se a combinação, né, desse implante com esse novo material, com o osso, ele seria algo que factível, né, e de interesse do ponto de vista de aplicações, né? Então, a gente fez esse exercício de fazer essa prospecção, indo desde a triagem dos materiais, obtendo, né, informações do ponto de vista das propriedades elásticas, confirmando a estabilidade desses novos materiais, dessa nova composição no sistema, para finalmente aplicar, né, no modelo de implante, né? Então, a maneira como é feito isso, você começa com uma previsão em termos da composição e da estrutura, né? Então, você pode explorar basicamente a tabela periódica toda, e a gente fez alguns filtros, né, de tal modo que foi diminuindo. A gente começa com da ordem de 14 mil possibilidades, e cada vez mais você vai filtrando, incluindo ou excluindo algumas propriedades, no caso aqui, por exemplo, excluindo compostos que ele teriam um caráter iônico ou covalente, que não é interessante do ponto de vista de biocompatibilidade, e alguns que tá dentro da faixa de propriedades elásticas das ligas comerciais, né, dos materiais que usualmente já estão disponíveis, e também da parte do ponto de vista das propriedades termodinâmicas desses sistemas. Então, ao final, a gente chega a algo da ordem de 2.000 materiais a serem explorados, né? E aí vem um caso de você pensar em termos dos atributos. A gente consegue determinar quais seriam, dentro do modelo de aprendizagem de máquina, né, aqueles atributos ou propriedades que são mais relevantes para poder descrever as constantes elásticas, né? E, finalmente, você termina com um modelo de aprendizagem de máquina da qual a gente pode fazer uma prospecção em termos das composições e saber, a priori, predizer
qual seria, prever, né, qual que seria as propriedades elásticas desses materiais. Isso fazendo a combinação de cálculo de primeiros princípios, né, e aprendizagem de máquina, né. Bom, então, isso leva, uma vez que eu tenha propriedades, né, isso leva a que a gente possa estar obtendo, como havia comentado, né, explorar todo o universo de possibilidades, né, que a gente teria para essas várias ligas e identificar quais seriam as mais interessantes e olhar agora do ponto de vista termodinâmico, né, pressão e temperatura, se essas ligas vão ser estáveis, né, e você consegue fazer isso a partir de cálculo de primeiros princípios, que é o que eu mostro aqui, né, a gente vai mudando a composição, aumentando, por exemplo, a concentração de nióbio, né, e a gente vê como é que mudaria, né, essa transição desses materiais, das fases desses materiais, de tal modo que você consegue identificar qual seria a condição ótima e em quais seriam as melhores condições da qual esse material poderia ser utilizado como ou ser estável, né, e quais o intervalo de temperatura e pressão da qual eles teriam estabilidade, né? E com isso você consegue obter as várias propriedades, né, tanto do ponto de vista da densidade, do módulo de Young e a razão de Poisson para diferentes composições dessas ligas, né? Bom, no final, como teste, né, a gente, a partir dessa secção materiais que não existiam na natureza, né, e a gente conseguiu obter informações sobre ele usando essa combinação de cálculos em multiscala, né? E, ao mesmo tempo, você consegue testar agora, né, o comportamento desses novos materiais em relação a um material de referência que é usado comercialmente, né? E aqui o que a gente fez foi um teste onde fazíamos para essa parte aqui desse osso, né? E o comportamento em termos do estresse é bastante similar, né, ao que a gente teria no material de referência, né? E foi feito um outro teste também, da qual a gente tem um modelo de implante, né, que é colocado nessa região do corpo, de tal modo que, para esses novos materiais, a gente também teria uma resposta bastante similar, né, ao que se teria de referências do ponto de vista comercial, sendo, né, de novo, que a vantagem aqui é que a gente está tratando de uma matéria-prima que ela seria muito mais barato, né, do que você teria para o material de referência. Então, o que foi feito nesse trabalho foi uma integração, né, de métodos envolvendo aprendizagem de máquina e principalmente o cálculo de primeiros princípios, né, onde a gente utiliza como base a mecânica quântica para fazer descobertas que podem ser disruptivas, no sentido de você, de fato, estar propondo, né, novos materiais desde da escolha do sistema, né, com a descrição do ponto de vista atômico-molecular, chegando finalmente, né, a um nível do dispositivo em si, aqui no caso do implante, né, e podendo comparar com as respostas que a gente já tem em termos de referência, né? Então, aqui a ideia até, o que estamos fazendo agora foi feito a síntese desses materiais e estamos pensando em como está comercializando, né, disponibilizando esses materiais para, de fato, o uso em bioimplantes, né? Então, tem uma série de propriedades, né, que acabam emergindo a partir desse trabalho. Então, um desses trabalhos foi publicado nesse artigo, e todas as informações sobre eles vão estar disponíveis no GitHub, né? Então, todo esse processo de estar gerando esse novo material, né, isso pode ser expandido para outras situações, e fica o convite de vocês poderem estar utilizando esse material, né, que está compartilhado com todos, né? Então, só fazendo um resumo, o que foi feito aqui foi uma descoberta de novos materiais, né, ou seja, e aí num prazo relativamente curto, de 6 meses, onde você sai desde a filtragem, né, o entendimento e descrição desses materiais para testes deles em termos de sistemas de interesse, né, para aplicações biomédicas, né? Bom, então, mudando completamente agora acho que é interessante nesse processo,
foi essa combinação em multiscala, né, das várias metodologias, para um problema, né, que pode ter um impacto aí tanto econômico quanto do ponto de vista também de infraestrutura, né, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Eu vou mudar agora completamente de tópico e tratar de um problema que está ligado à captura, sequestro e uso de CO2, né, ou seja, transformar também esse CO2 em outros produtos, produtos de valor, de alto valor agregado, né, e aqui envolve ações, né, do ponto de vista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ligado à ação contra as mudanças climáticas, né, a energia limpa e acessível, e também da vida terrestre, né? Vocês vão ver que como a gente vai poder estar gerenciando, né, esse abatimento do CO2, né, que está em altas concentrações na atmosfera. Bom, a relação aqui, acho que talvez vocês já estejam bastante familiarizados, né? No último mês, em novembro, no Egito, houve reuniões da COP27, onde é fundamental, né, a gente ser capaz de controlar, né, tanto a concentração de CO2 que está na atmosfera, né, pelos efeitos ligados em termos de mudanças climáticas, né, e aquecimento global, e boa parte da fonte, né, desse CO2 é antropocênica, ou seja, está ligado ao uso, né, principalmente de combustíveis fósseis ou queimadas, né, em florestas, bastante comum principalmente no Brasil, né, imagino também em outros países da África e da Ásia, né. Bom, então dentro desse processo, né, o que a gente precisaria estar fazendo é pensando em alternativas de como gerenciar, né, esse CO2, ou seja, como abater esse CO2 que está em alta concentração na atmosfera. E aqui eu só lembro, aqui é uma descrição desse mesmo gráfico, né, em função do aumento da temperatura, em função do esperado em termos do tempo, e aí você vê quão urgente, né, se a gente olha do ponto de vista de cores, né, do mais frio para o mais quente em termos do aumento, quão urgente são ações, né, ligadas a essa questão. Então, é algo que até 2030 e 2050, se você quiser manter, né, dentro do foi proposto no Acordo de Paris, que é 1,5 graus Celsius, né, em termos de aumento, é necessário ações muito desenvolver novas tecnologias, né, que permitam capturar e usar o CO2 em grande quantidade. Não vai ser uma solução única, né, mas são uma combinação de soluções que envolvem uma série de tecnologias que ainda precisam ser ou aprimoradas ou mesmo desenvolvidas, né? Então, a captura, sequestro e uso de CO2. Então, o nosso problema o que é essencialmente o que a gente gostaria de estar fazendo, né? É ser capaz de capturar o CO2 emitido, né, e estar armazenando ele em reservatórios geológicos. Então, você note que a ideia aqui é fazer a captura, né, com o sequestro, né, do CO2, e para isso, né, a melhor forma de você estar capturando e armazenando o CO2 seria utilizando, né, ou transformando o CO2 ou em outros produtos, né, ou, né, mineralizando ele, né, e dessa maneira evita que o CO2 possa retomar a atmosfera, né, conforme a gente aguarda que não aconteça. Então, tem várias metodologias, né, e aqui a gente tem dois problemas. O primeiro que é como capturar o CO2, né, em grande quantidade, acho que esse é o grande desafio, e a segunda é o que fazer com esse CO2, né? Então, eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre dois desses aspectos, né? E aí, a primeira pergunta que você pode se fazer é qual material, o que eu precisaria, em termos de propriedades desses materiais, para ele ser um bom material para captura de CO2, né? Então, para isso, primeiro, ele teria que ter uma ampla área superficial, né? Uma boa capacidade de absorção do CO2. Também ele precisaria capturar o CO2 de uma forma seletiva, né? Então, por exemplo, se eu tenho CO2 com nitrogênio, né, oxigênio,
e esse material teria que ter uma preferência pelo CO2 em relação aos demais gases, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, esse processo tem que acontecer sem custo de energia, né, ou muito pequeno, porque tem um impacto também no cômputo total, né, de CO2 que a gente teria no sistema. Então, a gente tem que pensar agora o quanto de carbono é utilizado em todo o processo, né, desde do custo energético, né, a capacidade de capturar o CO2, e, finalmente, né, de preferência, ele tem que ser barato e ecologicamente amigável, né? Então, um material que tem essas características são as argilas, né? E aí eu vou comentar um pouquinho das ações que a gente vem fazendo com argilas, né? Que é um material bastante abundante, né? Principalmente aqui na América do Sul, imagino também na África e na Ásia, né? Onde as argilas, elas normalmente são materiais lamelares, né? Então, você tem várias camadas, e entre essas camadas, você pode intercalar íons, né? E o que a gente sabia, né, que é relacionado, que a captura do CO2 em argilas, ela está diretamente ligada, né, ao tamanho, né, o raio iônico desses íons, né? Então, se você olhar na tabela periódica, né, raios iônicos maiores favoreceriam a entrada, né, a captura do CO2, enquanto menores, né, não teriam esse aspecto. Só que a gente, experimentalmente, né, se observou que mesmo alguns metais, como no caso do níquel, né, apesar dele ter um raio iônico menor, ele leva uma captura do CO2 muito mais efetiva. Então, o que foi feito foi essencialmente estar dentro das argilas, né, de uma determinada família de argilas, a gente está mudando, né, os íons e vendo os efeitos aí em termos desses materiais, né? Então, o que é feito é você injeta a água na argila, se aquece, né, essa água sai, e depois você injeta o dióxido de carbono, né? E a gente observa esse efeito de inchaço, né, que seria um efeito de captura, né? Então, você consegue monitorar isso do ponto de vista experimental, que é essencialmente olhando a distância entre essas camadas, né? O que precisaram entender é o porquê, né? O porquê que esses sistemas acaba tendo esse efeito, e para isso a gente realiza cálculo de primeiros princípios, né? Então, você faz a interação do CO2, né, e da água, né, dentro desses materiais das argilas. Então, consigo obter as energias de adsorção, por exemplo, né? Então, quão favorável é você ter o CO2 ou a água naqueles materiais, e também consigo entender como é que é a energia potencial, de superfície potencial desses materiais, né? Bem como os mecanismos por trás de todo esse sistema, né? Bom, esses cálculos, eles nos permitem olhar o que acontece com os diferentes íons de uma maneira muito mais rápida, comparado com a parte experimental. E aqui a gente consegue ver, né, como resultado da solução da equação de Schrödinger, né, a interação do CO2 com as argilas, né, favorecendo, então, uma escolha de quais os íons seriam aqueles que melhor favoreceriam, né, a captura de CO2. Então, isso foi feito, né? E a gente conseguiu entender, então, o processo, né, no caso em particular dessa argila, que é a formação do hidróxido de níquel, que ele favorece, então, o aumento, né, dessa camada, que permite a entrada, né, e a captura do CO2. Então, o processo todo ele pode ser entendido como você ter a formação desse hidróxido de níquel, que a gente foi sugerido, né, também do ponto de vista do resultado do cálculo de primeiros princípios, bem como a gente leva a dissolução, né, e finalmente, se você libera a temperatura e a pressão, você pode ter o CO2 também sendo descartado, né, para fora do material, né? Então, você consegue também, a partir desse cálculo de primeiros princípios, ser capaz de fazer uma engenharia, né, da superfície da carga na superfície desses materiais, o que experimentalmente seria muito difícil, né? E com isso a gente consegue propor para os experimentais quais seriam as melhores situações, né, para poder favorecer essa captura, né? Bom,
tem vários trabalhos que foram nossos que saíram em função desse estudo, né, utilizando essa abordagem em multiscala, né, em relação à captura de CO2, né, a partir do design desses materiais, né. A segunda pergunta é, bom, além de capturar, a gente quer transformar esse CO2 em algo de interesse, né, e aí que eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido por conta do tempo, que o nosso problema é como é que a gente vai manipular, né, a molécula de CO2 é bastante estável, né, então ela, em equilíbrio, é uma molécula linear, né, da qual, se eu quiser transformar o CO2 em outro produto, o que eu preciso fazer é entortar, né, ou quebrar esse ângulo de 180 graus da molécula de CO2. Né? Então, que é gerar esse ânion radical, né, de CO2 menos, da qual você tem um ângulo diferente que vai proporcionar, né, a criação de novas, levar, né, a novos componentes. Isso pode ser feito utilizando diversas técnicas, né? E aqui a gente vai se concentrar numa técnica usada a partir de dispositivos eletroquímicos, onde o material ele vai favorecer, né, essa mudança de geometria da molécula de CO2 e dessa forma levar, né, a produção de novos sistemas. E aí, para isso, você tem uma certa janela, né, de energias possíveis, e essa energia ela é fundamental, né, para poder levar a questão da seletividade, ou seja, a depender de qual energia que eu estiver utilizando, ou o meu material tenha proporcionando para o CO2, você vai levar a formação de diferentes produtos. Né? Então, aqui a ideia é, de fato, ser capaz de poder escolher quais daqueles sistemas, né, levariam a uma melhor situação, né, de nosso interesse. Né? E o que nós fizemos foi explorar, aí de novo, do ponto de vista de cálculo de primeiros princípios, né, a partir de mecânica quântica, uma série de possibilidades, né, e propor experimentalmente, e uma colaboração com a parte experimental, de ser capaz de sintetizar, né, esses catalisadores e poder observar a formação de um determinado produto. Né. Bom, então, no nosso caso aqui em particular, a gente queria transformar o CO2 em CO, que é o CO ele tem um interesse, né, como sendo um primeiro passo num processo de formação de produtos de maior valor agregado, e para isso a gente utilizou um catalisador de níquel, né, da qual a ideia foi, com o níquel, você normalmente, né, se você tem um gás natural, que é um subproduto da exploração do petróleo, que também é bastante, usualmente, eu sei que tanto no Brasil quanto em Angola, eles normalmente queimam o gás natural, né, para a questão econômica, mas esse gás natural ele poderia ser utilizado, né, para transformação desse carbono em outros produtos. E aqui o que a gente observou foi uma seletividade em relação ao CO, né, de tal modo que quando você aumentava a temperatura, se observava a formação de um outro material, né, que é o carbeto de níquel, e isso leva uma outra seletividade agora para a produção de metano, né? Então você diminui você começa a observar, né, a formação de CO, e a seletividade dessa maneira, né, acaba levando de novo, né, a formação do metano. Né? Então, nesse processo, o que a gente quer é uma condição que, de fato, favoreça, né, a formação desse material. Então, o que a gente queria é essa transformação, e, para isso, né, os cálculos de primeiros princípios são importantes para poder, primeiro, entender o que estava acontecendo, né, em termos do papel, da formação desse novo material, bem como selecionar, dentro das diferentes sistemas, quais aqueles que você teria uma maior interação do CO, né, com a superfície, né, que é algo que acabou sendo publicado na JACS, né, onde a gente entende, né, e propõe novos catalisadores que fazem com que você possa transformar o CO2 em CO, e acho que o ponto importante aqui é que isso pode ser feito em larga escala, né, em uma quantidade, com a seletividade, né, importante para poder fazer um processo pensar no processo industrial utilizando informações que veio de mecânica quântica. Então, aqui é uma conversa
direta, né, com escala, que é a escala atômica e molecular, da ordem de electronvolts, né, para sistemas, né, plantas piloto, da qual você possa estar utilizando para conversão de CO2 em CO. Né? Bom, então eu vou só finalizar nesses últimos minutos, né, que é comentar sobre um pouco do papel social da física, e aqui a gente traz outros objetivos de desenvolvimento sustentável ligados à educação, à igualdade de gênero, né, e redução das desigualdades. Né? Esse processo está ligado à seguinte questão, que todas essas metodologias que a gente vem utilizando em termos de design de materiais, né, ela foi utilizada para aplicações em algumas situações, que eu mostrei aqui para vocês, mas o que a gente se perguntou é, bom, eu poderia utilizar esse ferramental para levar ao público, né, externo, às universidades, né, para elas entenderem e estarem familiarizadas com esses problemas, né, por exemplo, o caso da captura de CO2, que acontece na escala molecular, mas você tem um efeito, né, que é um efeito na escala planetária. Para isso, o uso, né, de realidade virtual ela é bastante promissora. Né? Então, o que a gente fez foi um projeto chamado Marias. Marias vem de metodologia de aprendizado e recursos de interação inclusivos em ambiente de simulação, que seria levar essas experimentações com a realidade virtual e outros processos, né, para as escolas das periferias de São Paulo. E aqui a gente tinha 2 objetivos. Primeiro, seria apoiar estudantes de baixa renda, né? Então, por isso, olhar para as escolas periféricas aqui na cidade de São Paulo. E a segunda seria atrair mais mulheres e meninas para ciências e tecnologias, né? Então, dessa maneira, boa parte do projeto, você tem um protagonismo das mulheres, né? Então, as membros do grupo que produzem o conteúdo e, de alguma forma, tem uma interlocução, né, com o nosso público, né? E dessa maneira você tem uma representatividade, né? E, ao mesmo tempo, estimula, né, as mulheres e meninas para pensarem, né, na carreira em ciência e tecnologia, isso utilizando realidade virtual, né, e experiências imersivas, inclusive de baixo custo. Como é que a gente chega nisso? Né? Porque alguns desses dispositivos de realidade virtual eles podem ser caros, né, da ordem de $500, usualmente, que vem utilizando da tecnologia de jogos, e a gente criou inspirado no óculos do Google, né, a partir de papelão. Nós fazemos oficinas da qual as pessoas podem estar criando seus óculos de realidade virtual a partir de material reciclável, que é o papelão, e as lentes do óculos usando garrafa PET, né, e utilizando o celular para fazer a navegação no ambiente virtual. Então, aqui tem uma foto de uma das oficinas que a gente realizou. Isso vem se multiplicando, né, ao longo desses processos, bem como também, né, utilizar, né, novas formas de você estar vendo, interagindo com esses sistemas, e aí vem o uso da sonificação. E, recentemente, né, a gente trabalhou essa questão dos níveis de energia, né, sonificamos esses níveis de energia, criando um novo instrumento musical, que é você tocar a tabela periódica. Então, é uma maneira também de estar estimulando, né, as pessoas a experimentarem a física ou a química de uma maneira mais lúdica, né, criando essa intuição em relação a esses fenômenos, né, e, ao mesmo tempo, servindo como uma ponte para interfaces com física e arte, né, a produção, por exemplo, de música a partir das sonificações que foram realizadas. Né. Então, eu acho que, pelo tempo, acabei passando aqui um minutinho. Então, o que eu, na palestra de hoje, eu queria trazer essa ideia de Física X, né, o Física X, que a gente vem desenvolvendo no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, que está ligado à integração de metodologias em multiscala, com a combinação de análise de dados e física perceptiva, né, então, também levar isso para a comunidade em geral, da qual eu trouxe alguns exemplos que está ligado à descoberta de materiais, né, para aplicações biomédicas, o sistema otimizado para captura e utilização de CO2, e, finalmente, as experiências imersivas de materiais em nanoscala que possam estar inspirando, né, e, ao mesmo tempo, permitindo a difusão do conhecimento de escalas que são muito longe do cotidiano das pessoas. Então, estimulando a entender esses fenômenos e também as implicações dele numa escala maior. Né?
Então, aí eu finalizo desejando aí boas festas, né, e um ótimo 2023 para todos, né, e finalmente agradecendo aqui todo o time, né, no nosso instituto e as várias agências de fomento, né, e colaborações que a gente tem junto com o setor produtivo. Então, Rogério, com isso eu finalizo aqui a minha apresentação e fico aberto para perguntas. Muito obrigado, Caetano, pela excelente apresentação, com esse entusiasmo e essa pujança de atividades. É realmente impressionante, eu fiquei muito bem impressionado. Então, a gente vai agora abrir para as perguntas, enquanto as pessoas pensam. Bom, primeiro eu queria talvez sugerir para o Caetano, porque nós vamos ter a quinta Conferência de Física de Países de Língua Portuguesa, que vai ser realizada em 2024, e vai ser em Portugal, em Coimbra, mas talvez fosse interessante levar essa oficina certamente. Para essa quinta conferência. Nós tivemos oficinas na quarta conferência, que foi esse ano, em Cabo Verde. Seria muito interessante se nós soubéssemos disso, porque parece fascinante essa atividade de criar óculos de realidade virtual a partir de materiais recicláveis. Isso é fantástico, é simplesmente fantástico, fora todas as outras atividades que vocês desenvolvem, né? E eu queria fazer uma pergunta sobre a mitigação, captura de dióxido de carbono por argilas. Se vocês têm ideia da quantidade de gás carbônico que pode ser capturado nesse tipo de processo, obviamente isso depende das instalações, mas eu estava até vendo, porque eu não lembrava de cabeça, mas o Brasil, por exemplo, emite da ordem de cerca de 1 ou 2 toneladas de dióxido de carbono por ano, né? Então, queria só ter uma ideia da ordem de grandeza que vocês conseguiriam capturar com esse tipo de processo. Esse material, ele, a priori, ele, em princípio, ele poderia capturar da ordem de 1 tonelada de CO2 por metro cúbico, né? Isso faz como ele ser talvez o segundo melhor material, né, nesse processo. Atualmente, o que a gente tem de melhor são os MOFs, né, que é a Metal Organic Framework, né, estruturas metal orgânica. Mas a vantagem aqui é o fato de a gente poder estar utilizando, né, baseado nesse material, nessa argila que é sintética, a gente vem explorando também argilas naturais, né, qual que é a ideia? Usualmente, né, próximo à produção, quais são os grandes produtores de CO2, pegar, por exemplo, o caso no Brasil, né, ou do estado de São Paulo, você tem na produção de etanol, você tem uma produção muito grande de CO2, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista geológico, você tem muito próximo também reservas, né, de argilas, então é possível, né, do ponto de vista logístico, e tornando isso do ponto de vista economicamente viável, fazer essa injeção desse CO2 diretamente nesses reservatórios, né? Então, é algo que favorece, e a capacidade é realmente dessa ordem, 1 tonelada por metro cúbico. Impressionante, 1 metro cúbico não é muito. Você pode fazer um filtro e colocar numa chaminé de uma dessas usinas de etanol e capturar CO2. Isso pode ser impressionante, né? Então, tem vários projetos nessa frente. Ok. Obrigado. O Adelino tem uma pergunta. Adelino, por favor. Você consegue ouvir? Sim, Adelino. Sim, tá bom. Primeiro, eu queria agradecer exatamente também a grande palestra do professor Caetano, que para mim foi praticamente uma aula. E muito obrigado também, professor. Mas a minha preocupação é com a primeira parte que o professor apresentou sobre materiais, que é algo também do meu interesse. Ano passado apresenta o nióbio, por exemplo, e o zircônio, o titânio, a produção de material. A minha primeira preocupação é se, por exemplo, se o estudo já passou da modelação para a atividade mesmo experimental, e se depois, ao comparar, não é, os resultados da DFT e experimental, se não há grandes discrepâncias na comparação desses resultados. Tá. E depois também, só para já ligar a essa, é acerca se
ao estudar, por exemplo, e ele, ao ser aplicado em sistemas, por exemplo, para ossos ou como bioimplantes, além das propriedades mecânicas, uma outra coisa é a biocompatibilidade que o professor falou, e aí a minha preocupação é com a própria citotoxicidade desse material, porque ele, ao se colocar no corpo humano, pode, se calhar, ter uma ligação com a propriedade de células e por aí fora. Como é que os professores avaliaram a citotoxicidade do material? Obrigado. Bom, obrigado, Adelino, pela pergunta, né? Na verdade, eu vou começar a responder pelo final, tá? Porque dentro das escolhas dos elementos que a gente queria procurar dentro das ligas, né? O primeiro fato foi olhar quais elementos eles seriam biocompatíveis, né? Então, você já de cara eliminava vários de algumas possibilidades. Então, foi da onde acabou chegando no titânio, no zircônio, no nióbio, né? Aí, na sequência, uma vez que a gente acabou chegando nessa composição ótima, que tem um intervalo interessante em termos das propriedades elásticas e também da resposta desse material, estamos no processo da síntese desse material, né? Então, a ideia foi realizada a síntese, e agora a gente está no processo de caracterização, né? Bom, uma vez feito, e aí, respondendo para você, é onde a gente vai poder fazer a validação da resposta mecânica, de fato, do material real, com os cálculos de primeiros princípios, né? A validação que a gente fez foi do nosso modelo de aprendizagem de máquina com os cálculos de primeiros princípios e com o que a gente já tem disponível, né, com os materiais de referência, né, que são comercialmente disponíveis. Então, usualmente, né, os cálculos de primeiros princípios, eles conseguem capturar, né, dentro de um erro aí de 5 a 10% das propriedades mecânicas desses sistemas, né, o que, dentro dessa ideia de fazer uma prospecção, é bastante razoável, né? E aí teria um outro processo, que é como você bem colocou, que é uma vez que eu tiver o material e, de fato, fazer os testes como um bioimplante. E aí é um processo que tem ensaios clínicos, uma série de outras situações que tem um tempo, né, para você poder, de fato, estar disponibilizando comercialmente esse sistema, que vai levar da ordem de 10 anos, pelo menos, entendo. Porque para você passar por todas essas etapas, em termos de você poder estar provando que, de fato, ele não teria nenhum dano, né, em médio ou longo prazo para o corpo, né, é necessário todos esses ensaios clínicos, né? Então, a gente está numa fase que é ter o material, né, e, ao mesmo tempo, ter caracterizado ele do ponto de vista da parte mecânica e das propriedades elásticas, mas tem um outro passo, que esse é um caminho mais longo, que é, de fato, fazer esses estudos clínicos, né? E que a gente não, no grupo, por exemplo, a gente não teria condições de estar levando à frente. Ok. Mais alguma pergunta? Acho que eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Bom, eu queria, então, agradecer novamente o Caetano. Deixa eu compartilhar uma tela. O Caetano ali ele fez um scoop aqui de uma coisa que eu queria fazer. Mas eu vou Desculpa, Rogério. Espera aí, deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Essa foi a última palestra do ano. Acho que o Caetano vai gostar de saber que o símbolo da UFPLP é baseado em física quântica, em mecânica quântica, né? E também queria dizer, esqueci de mencionar, que o Caetano tem o maior interesse em interagir com pessoas da África. Ele, inclusive, já orientou dois estudantes da África. Ele tem uma interação grande com o ICTP de Trieste, participa de atividades do ICTP de Trieste, enfim. Acho que ele teria um grande interesse de ter contatos com físicos e físicas na África. Então, se vocês tiverem interesse, entrem em contato com o Caetano
E acho que isso vai ser muito bacana. Pelo que eu percebi, o Caetano adora espalhar engenho e arte, como ele colocou num dos slides. Eu não sei de quem que é essa referência. De quem que é essa referência, Caetano? Isso também é do Camões, né? Também é do Camões, espalhar engenho e arte. Então, é isso mesmo. Então, eu queria, como o Caetano fez também, desejar a todos e todas boas festas, um feliz ano novo, e nós vamos voltar, então, em fevereiro com mais palestras. Essa palestra vai estar gravada, por favor, divulguem a gravação também, vai estar no nosso site da UFPLP, e é isso. Então, obrigado novamente, Caetano, obrigado a todos e a todas que nos ouviram aqui, e até o ano que vem, então. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rogério, também. Obrigada, Juan. Bom ano, tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, gostei imenso da palestra, foi formidável. Felizmente hoje saí cedo do trabalho para poder ter essa grande